Olá! Hoje o nosso mergulho vai ser num tema que é, nossa, a espinha dorsal da logística, a carga. E para a gente destrinchar esse assunto, vamos nos basear nos pontos-chave de uma aula do professor Rafael Vasconcelos, para transformar a teoria em algo bem prático, bem direto ao ponto. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar num cenário que, olha, dá até um calafrio. Imagina só, um carregamento inteirinho de vacinas perdido. O prejuízo? Gigantesco. E não é só de dinheiro não, a gente está falando de vidas. A pergunta parece simples, né? Onde foi que eles erraram? Pois é, a resposta e o segredo para evitar um desastre desses está em entender o que a logística de verdade chama de carga. E pode acreditar, é um conceito bem mais profundo do que parece à primeira vista. É exatamente por isso que nosso primeiro passo é decodificar a carga. A solução para aquele enigma das vacinas está toda escondida na definição técnica dessa palavrinha. Então vamos lá. Carga não é só o produto. Pensa assim, é um bem econômico que tem um tipo de DNA próprio. E são as características desse DNA que vão ditar, bom, absolutamente tudo. Como a coisa vai ser movida, onde vai ser guardada, como vai chegar lá no destino final. Cada detalhezinho é crucial. Quem é da área de logística enxerga a carga em 4 dimensões, tudo ao mesmo tempo. Tem a dimensão física, claro, peso, volume. A econômica, que é o valor daquela mercadoria. A operacional, ou seja, o quão fácil ou complicado é manusear aquilo. E, por fim, a dimensão de risco. Qual é a chance de algo dar muito errado, tipo uma avaria, um roubo ou até um perigo maior? Agora que a gente já tem as dimensões em mente, vamos dar uma olhada nas diferentes caras que uma carga pode ter. É bem aqui que a gente separa um planejamento genial de um desastre anunciado. A primeira grande divisão é pela forma física. De um lado tem a carga geral. Imagina caixas e mais caixas, tudo certinho, empilhado em pallets. É tudo que vem embalado. Do outro lado, a carga a granel. Pensa numa montanha de soja, minério de ferro ou num tanque de combustível. Ela é solta, não tem embalagem e é movida em volumes gigantescos. A operação para cada uma é um universo completamente diferente. Agora, um tipo de carga que simplesmente não aceita erro, a perigosa. Inflamáveis, tóxicos, corrosivos, o transporte aqui é quase uma operação militar, sabe? Tem regras super rígidas para tudo, desde a placa de identificação no veículo até a documentação e principalmente o treinamento de quem está dirigindo. A segurança vem em primeiro, segundo e terceiro lugar. E aqui a gente chega no ponto-chave daquele nosso problema lá do início. Para cargas perecíveis, tipo alimentos e, claro, vacinas, a regra de ouro é a cadeia do frio. Isso quer dizer que a temperatura ideal tem que ser mantida sem falha nenhuma, do começo ao fim do trajeto. Qualquer quebra nesse elo, por menor que seja, significa perda total. E olha, não para por aí não. Tem as cargas de alto valor, como o lote de celulares de última geração que pedem segurança máxima, né? Rastreamento em tempo real, escolta armada. E tem também as cargas especiais, como uma peça de máquina gigante que não dá para desmontar. Aí precisa de veículo e rota planejado sob medida. Ok, entender a carga é super importante. Mas a pergunta que não quer calar é: e o custo? Como tudo isso afeta o bolso? Vamos ver agora como as características da carga pesam, literalmente, no orçamento. O princípio de Balu é tipo uma das leis da física da logística e é bem direto ao ponto. O DNA da sua carga define o preço do frete. Não é questão de pechinchar, é uma regra do jogo. Simples assim. Olha só como isso funciona na prática. Uma carga leve, mas que ocupa um espaço enorme, como isopor, tira o lugar de várias outras. Por isso, custa caro. Uma carga super pesada bate o limite de peso do caminhão rapidinho e também custa caro. Se for perecível, precisa de urgência e um caminhão especial. Se for perigosa, exige licenças e um monte de cuidados extras. Deu para perceber? Quase toda a complexidade acaba elevando o custo. E aqui, ó, tá o grande pulo do gato da logística. Nem sempre é o peso na balança que vai definir o custo. O espaço que a carga ocupa, o tal do volume, também pesa, e pesa muito na conta final. É por isso que, por mais estranho que pareça, um caminhão cheio de plumas pode acabar saindo mais caro para transportar do que um caminhão cheio de chumbo. Então, como é que a gente junta todo esse conhecimento para fazer uma operação sem falhas? A resposta está em aplicar o que a gente pode chamar de logística inteligente. Um planejamento bem feito segue esses passos, quase como uma receita de bolo. Primeiro, uma análise completa da carga, em todas aquelas dimensões. É o diagnóstico. A partir daí se define o tratamento. Quais cuidados especiais são inegociáveis? Com isso em mãos,
A gente escolhe o veículo perfeito para a missão. E, por fim, a parte da papelada. Garantir que toda a documentação esteja 100% correta para não ter dor de cabeça no caminho. E com isso, caso encerrado. O erro fatal com as vacinas foi justamente ignorar a sua característica mais crítica, a sua essência, a perecibilidade. Elas são uma carga que depende da cadeia do frio para existir. Colocar um caminhão comum foi falhar no passo mais básico de todos, que é o diagnóstico da carga. Para fechar, fica aqui um desafio para a gente pensar. Com base em tudo que a gente conversou, qual seria o plano de transporte ideal para cada um desses itens? Vacinas, celulares e soja. A capacidade de responder essa pergunta já mostra o domínio da lógica por trás de um transporte de sucesso.